Irmãos, a palavra de Deus pode causar dois impactos em você. Ela pode fazer muito bem para você, sabia? E também pode fazer muito mal. A palavra do Senhor pode fazer muito mal? Pode, dependendo da resposta que você dá. Diante daquilo que Deus quer comunicar para nós, como nós vamos responder pode fazer muito bem, ou pode fazer muito mal. Saul, ele não deu uma boa resposta, fez mal para ele a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tinha liberado para ele. Mas Davi, a palavra do Senhor para Davi fez muito bem para ele e para a sua geração. Amém? Então que a palavra do Senhor caia em solo fértil, que você receba a mensagem, mastigue ela, procure ruminar a palavra até você compreender. Não fique nos erros de português, procure a essência da palavra, rompe o tempo do entendimento mental e busque o entendimento no Espírito. Amém? Curve a sua cabeça. Quero orar com você. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer pelo privilégio que nós temos de nos reunir hoje, Senhor, hoje. Nos reunimos como igreja. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque todas as ofertas que tivemos e todas as decepções que enfrentamos, todas as armadilhas, ó Pai, que tentaram nos parar, não foi o suficiente, Senhor. O Senhor nos conduziu para cá e o Senhor nos trouxe até aqui. E nós queremos te agradecer. Mas, Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque falamos o que não devíamos, porque hoje mesmo, Pai, talvez tivemos comportamentos que não era bem o que o Senhor tinha nos orientado, o que o Senhor esperava de nós. Pai, nos perdoa quando deixamos de fazer o que o Senhor esperava que nós fizéssemos e nós não fizemos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque talvez na hora de estender as mãos, ó Pai, nós resolvemos apontar os dedos. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa, ó Pai, porque a nossa mente talvez nos trai por conta dos pensamentos equivocados, por conta dos achismos, e não buscamos no Senhor a sua vontade. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa porque talvez alguém passou por nós hoje e o Senhor queria manifestar a tua glória. O Senhor queria usar a nossa vida, não só como uma palavra, mas talvez com um olhar, talvez com um aperto de mão, talvez só de nós chegarmos perto e nós não fizemos. Nos perdoa por isso. Nos perdoa, Senhor, porque hoje tantas coisas nós pensamos, talvez acordamos atropelados, correndo, desesperados, e não paramos para olhar para o Senhor, não paramos para ser visto pelo Senhor. Nos perdoa por isso, meu Rei. Nos perdoa, Senhor, porque quando era para nós sorrirmos, a circunstância não deixou, e nós reclamamos e choramos quando era para nós sorrir, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque não tivemos fé suficiente para se calar quando deveríamos ter calado, quando deveríamos se calar, Senhor. Nós resolvemos falar. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa porque talvez não adoramos o Senhor hoje com palavra, com gestos, com a nossa vida, com os nossos comportamentos. Nos perdoa porque não adoramos o Senhor hoje. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela pouca fé. Nos perdoa pela pouca fé, Senhor. Não queremos ser homens de pouca fé.
Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa, meu Rei. Perdoa essa geração. Perdoa, Senhor, Arapongas. Perdoa o Paraná. Perdoa o Brasil. Perdoa, Senhor, os líderes que estão inseridos, ó Pai, na cidade, no estado e no Brasil, nas nações. Perdoa, Senhor, porque não te ouvem, porque não buscam no Senhor discernimento e sabedoria, porque não buscam no Senhor direção. Perdoa, Senhor, mas instrui essa geração, instrui essa cidade, manifesta a Tua glória em nós, usa a nossa vida para tocar outra vida, Senhor. Que os nossos comportamentos, Senhor, possa ser o comportamento que o Senhor deseja, que o Senhor sonhou, mas que a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai, possa ser uma ferramenta de cura, de libertação. Que nós possamos tocar outras vidas, Senhor. Que nós possamos gerar vida, Senhor, aonde a morte está querendo ganhar domicílio, está insistindo em permanecer. Que a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai, seja uma ferramenta precisa, cirúrgica, mas que a nossa vida cumpra o objetivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta cidade é sua, meu Rei. Em nome de Jesus. O Senhor nos deu filho, e esses filhos que o Senhor nos deu são a Tua herança, é o Teu legado, Senhor. Nós vamos cuidar, Senhor, mas nós vamos apresentar o Senhor. Nós vamos Te apresentar como Rei, como Senhor, como suficiente, como Emanuel, o Deus conosco, como Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós vamos Te apresentar, Senhor, como o Senhor de todos, como único e como suficiente, como autor e como consumador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para sempre, amém. Em nome de Jesus. O que seria de nós se não fosse Você, meu Rei? Se não fosse o Teu cuidado hoje mesmo por nós, aonde nós estaríamos? Você não nos guarda, não nos protege porque merecemos. É o Teu amor que nos protege, é o Teu amor que nos guarda, é o Teu amor que nos conduz. E esse nós temos pela Tua graça e pelo Teu favor. Em nome de Jesus. Tua glória contemplar, então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Ouve o Senhor. Ouve o Senhor. Isso, dá para Ele a sua atenção. Tira toda a tua atenção das pressões. Tira a sua atenção das preocupações. Mas encha-se, se encha da presença do Senhor. Te damos honra, louvamos ao Senhor essa noite. Te damos glória, Teu é o poder, Senhor. Sim, Senhor, Tu és o único a ser adorado. Em Ti, Senhor, a toda honra. Nós entregamos a Ti, Senhor, este culto racional. Recebe, Senhor, como aroma suave as Tuas narinas. Louvor, adoração, entrega, submissão. Recebe, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Jó capítulo 1. Irmãos, eu acredito que Deus, no sentido
Deus ofende a mente para revelar o coração. Essa palavra que eu estou dizendo, ofender, não quer dizer ofensa. Não é ofensa. É como se Deus contraria o seu entendimento, para que você possa entrar na realidade dele. Então Deus, Ele ofusca a mente. Ele contraria a mente do homem, para que o homem possa conhecer o seu coração. O coração do Senhor. Deus não trabalha com o óbvio, irmãos. Deus não trabalha com lógica. As coisas de Deus é loucura para o homem. É loucura. Por isso não tente compreender Deus na ótica terrena. Tente caminhar com o Senhor, confiar no Senhor por fé, irmãos. Por fé. Fé é convicção. Aleluia. Convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. E eu sei que é Ele que me guarda, é Ele que me sustenta, é Ele que me conduz. E eu sei que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Aleluia. Jó capítulo 1, a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o verso 7. Então perguntou ao Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Que danado, irmãos. Satanás não é fraco, não. Ele rodeia e passeia. Te lembra alguma coisa? Ele rodeia e passeia. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Irmãos, esse primeiro texto que eu li, o verso 1, é o escritor de Jó falando sobre Jó. É o escritor falando que Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Agora no verso 7 ou 8 precisamente, é o próprio Deus falando para Satanás. Não era qualquer um que estava falando, irmãos. Era o próprio Deus falando: Jó, você viu ele? Eu vi. Viu? Não há homem semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. Irmãos, Jó, praticamente e claramente essa era a condição de Jó, ou essa era a posição de Jó naqueles dias. As coisas iam tudo bem para a vida de Jó. Ele não tinha dificuldade por conta dos comportamentos dele. Irmãos, isso me remete a um pensamento: você vai ser, ou você vai colher o que você planta. Jó plantava muito bem, irmão, então a colheita de Jó era boa, porque ele era reconhecido por Deus. A colheita de Jó, na vida de Jó, era o próprio Deus dizendo sobre Jó. Uma coisa é alguém informar de você, outra coisa é Deus falar de você, Deus te apresentar para alguém. E é o caso de Jó. Mas o desfecho dessa história sobre Jó, ele é um tanto admirador. Ele é um tanto oposto do que começa a história de Jó. Irmãos, Jó, o
O livro de Jó, vamos se dizer assim, o livro de Jó, ele tem 42 capítulos, mas somente 2 capítulos tem história de Satanás. Nos 2 primeiros capítulos de Jó, irmãos, fala de Satanás. Do 3º capítulo em diante não fala mais de Satanás. Ou seja, Jó venceu Satanás no 1º e no 2º capítulo. Por quê? Por conta dos comportamentos que ele tinha. Os comportamentos que ele tinha, irmãos, acaba a história do inferno aqui, acaba a história do diabo aqui, no 2º capítulo. Você está entendendo isso? Agora, do 3º capítulo em diante, Jó começa outro nível de batalha, outro nível de combate. Já não era mais com o diabo. Sabe com quem que Jó começa a lutar? Do capítulo 3 em diante? Com ele mesmo. Do capítulo 3 de Jó, ele passa por um processo onde a batalha que ele está enfrentando é com ele mesmo. Ele entra numa guerra pessoal, irmãos. E nessa guerra pessoal ele começa a questionar Deus. A ponto de ele se questiona e questiona Deus. A ponto de dizer assim: puxa, eu poderia não ter nascido. Coisas desse tipo, irmãos. Ele pega pesado. Ele fica tão bravo com a situação, com tudo que começa a acontecer com ele. Ele fala: puxa, eu não fiz nada para merecer o que eu estou passando nesse processo. Mal sabia ele o que ele estava passando e o que ele ia enfrentar no percurso todo. Só que ele não sabia também onde ele ia chegar. Mas o fato é que ele começa um processo e nesse processo ele começa a murmurar, e ele começa a reclamar, e ele começa até auto se amaldiçoar. Eu poderia não ter nascido, poderia ter morrido no ventre da minha mãe. Puxa, se Deus é bom, por que ele deixa eu passar por isso? Aliás, eu sou um cara justo. E ele estava errado no que ele estava dizendo, irmãos. Ele era um cara justo. Ele era um cara íntegro. O próprio Deus disse sobre isso. Mas Jó entra num processo. O que Deus queria com tudo isso? Deus queria levar Jó em outra dimensão. O problema é que para Deus te levar para uma outra dimensão, para um outro nível de relacionamento com Ele, todos nós vamos passar por um processo, independente de quem nós éramos ou do que nós fazíamos. Jó era um cara que não justificava ele passar por esse percurso, mas a vontade do Senhor estava tirando ele de um estado, de uma condição, e levando ele para uma posição. Jó começa a murmurar e começa a ter um comportamento totalmente adverso em meio ao processo. Jó estava tentando lidar com o presente, baseando-se no passado. Mas aquele dia era tão bom, mas aquele dia eu fazia isso. Tem muita gente que quer lidar com o presente baseado no passado. Eu nunca fiz nada, eu sempre fui bom, eu não merecia o que fizeram comigo. Deixa isso para lá. As experiências, irmãos, eu sei, as experiências que nós tivemos no passado, elas têm o seu lugar. Mas o que Deus está falando hoje, irmãos, não está condicionado ao que você experimentou, e sim o que Ele quer que você experimente. Porque Deus é poderoso o suficiente para mudar você de ambiente, independente de quem você é ou do que você faz. Agora, no processo, Jó, ele não confia, ele não acredita, porque ele conhecia o Senhor na teoria, mas ele não tinha um relacionamento com o Senhor. E por não ter um relacionamento, ele tinha um comportamento, mas não era baseado no relacionamento. Duro de você entender isso, hein? Por quê? Porque
no meio do processo, ele precisava exercitar o quê? Fé. Ele precisava acreditar. Ele precisava confiar. Irmãos, Deus não nos chamou para nós andar por conta da circunstância, e muito menos por conta das nossas experiências. Deus nos chamou para andar por fé, independente das experiências que nós tivemos com Ele ou não. A fé não é um caminho que eu sei, e sim um caminho que eu creio. A fé não é uma estrada conhecida, irmãos, e sim um relacionamento estabelecido. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu sei quem está no controle, eu sei quem está me conduzindo, independente do processo que nós estamos passando. Está apertado, mas se Deus está permitindo, Ele tem um plano, Ele tem um projeto. Mas eu não mereci, mas Deus está trabalhando. Você acredita que Ele está no controle? Você acredita, você confia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Oh, meu Deus. Irmãos, fé não é Deus fazer como Ele fez. Fé é Ele fazer como Ele quer. Mas Ele vai repetir de novo: não, Ele faz do jeito que Ele quer. Ué, pastor, mas Deus não muda na sua pessoa? Não, Ele continua sendo Deus. Mas Deus se movimenta. Deus não muda, mas se movimenta. Irmãos, por que eu quero que você entenda isso? Para que você não faça do que é orgânico, algo mecânico. Você fazia tudo certinho, tudo bonitinho. Agora Deus te leva para um lugar, acredita, confia que você está nele. Você não é orgânico, você tem uma origem. Você nasceu do Espírito, e o Espírito do Senhor está em você. Então você confie nisso. Acredite que você não está sozinho. Não se movimente mecanicamente. Eu sei como fazer. Isso eu acho que não é assim, porque eu já ouvi assim. Deus vai ofender a mente sua essa noite, irmãos, para revelar teu coração. Deus não se movimenta, irmãos, por regras. Deus se movimenta pela vontade perfeita dEle. Deus não se movimenta por regras. Deus não criou o homem para andar nos seus próprios projetos, e sim no propósito dEle. Essa é a vontade do Senhor. Irmão, você pode fazer plano do jeito que você quiser, mas vai prevalecer na sua vida a vontade do Senhor. Porque antes de você fazer seu plano, Deus já tem um sonho na sua vida. Quando, pastor? Antes de você nascer. Antes de você nascer, Deus já tinha pensado a teu respeito. Todos os seus dias Ele escreveu, sem que houvesse nenhum deles. Esse dia estava escrito, amém? Amém, irmão? Amém. Nós estamos aqui pela vontade do Senhor, e Ele escreveu esse dia. Creia nisso. Não é, a gente não veio para cá, irmãos, para cumprir mais um dia da presença minha lá no culto. Não, nós viemos para cá porque o Senhor nos trouxe. Ele sonhou com esse dia. Irmão, Jó começa a dizer e começa a reclamar: eu não fiz nada, eu não fiz nada de errado, eu não errei em nenhum assunto. Por que isso aconteceu na minha vida? Capítulo 3, irmãos, ele vai indo. Chega ao ponto de dizer, irmãos: eu sou justo,
e Deus tirou de mim os meus direitos. Alguém já falou assim, não? Meu Deus, Deus não... Hoje, principalmente, o que mais a gente ouve, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama. Nós não, né, irmãos? Uma turma por aí. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus tirou essa pessoa de mim? A gente ouve essas coisas por aí, né, pastor Jefferson? Está errado falar isso, pastor? Se você conhecer o coração do Senhor, você vai ver que Ele não está tirando nada de você, porque Deus não tira nada de ninguém. Deus acrescentou na sua vida. Tem coisas que Deus está tirando para acrescentar, meu filho. Irmãos, o problema da vida de Jó não era o diabo, e sim ele mesmo. O problema da vida de Jó não foi o diabo, como todo mundo pensava, foi o diabo que fez. Não, irmão, o grande problema da vida de Jó era ele mesmo, os seus argumentos. Ele tinha argumento para todas as coisas, por conta do comportamento que ele tinha, e ele não se abria para que Deus revelasse o coração dele para ele. E Deus cria uma situação, gera uma circunstância, gera um processo e tira Jó daquela condição. Jó entra numa briga, irmãos, nesse processo com ele mesmo. Jó entra numa briga em meio a esse processo com ele mesmo. E para ajudar ainda, irmãos, aparece 3 amigos. 3 amigos. Já apareceu alguns amigos na sua vida? Apareceu na vida de Jó. Ele está atribulado, passando aquela luta, aquele combate com ele mesmo, com a consciência, com os achismos dele. Aí aparece 3 amigos. E sabe o que os amigos falam? Só pode ter pecado aí. Você está em pecado, é coisa do diabo. Você está em pecado, por isso que está acontecendo isso com a sua vida. E não era, irmãos, era o processo de Deus. Era o processo de Deus. Irmãos, nessa caminhada com o Senhor, nós precisamos estabelecer uma confiança inabalável. Uma confiança inabalável, independente do que nós estivermos passando, ou do que nós estivermos enfrentando. Nem sempre, irmãos, nós vamos entender algumas coisas. E na verdade, o que nós precisamos antes de entender, nós precisamos é ter fé. Hebreus 11 diz isso: pela fé entendemos. Pela fé. Nós não entendemos para ter fé, nós temos fé, e aí a gente entende, Léo. Então tem muitas coisas que a gente está procurando entender o que está acontecendo. Irmãos, não procure entender, procure acreditar, procure confiar no Senhor. Não mude, irmãos, porque a circunstância está acirrada, porque você perdeu o controle de algumas coisas. Talvez Deus queria te levar em alguns lugares que você não tivesse controle, que não era o seu currículo que te sustentasse. Irmãos, Jó entra num processo onde o currículo dele não mantém ele numa posição confortável. Meu Deus. Jó era bom, reto, íntegro, temente a Deus. Estava tudo bem, irmãos, mas não é o fato de estar tudo bem. É o fato se você está no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Não, está ruim, pastor. Está ruim para você, mas é a vontade do Senhor. E se tiver ruim, fica tranquilo, vai ficar bom. O que você precisa é confiar, acreditar. Oh, pastor, o senhor tem coragem de falar isso, né? Tem bastante. É bastante, irmãos. Eu olho para a circunstância e falo, meu Deus. E agora, parece que estou andando na corda, assim, naquela corda, na tirolesa, né? Tirolesa que fala? Aquela corda esticada. Você fica meio assim, irmão. Meu Deus. Parecendo um boneco de Olinda. Mas não importa, irmãos.
Pode estar, irmão, desequilibrado, mas se o Senhor estiver conduzindo, irmãos, o desequilíbrio não vai me derrubar. Mesmo que estiver desequilibrado, você não vai ser abatido. Você não vai para a lona. Deixa Deus conduzir, irmãos. Não deixa Deus colocar as mãos dele. Me lembrei de uma história. Tinha um menino que saiu com o pai, foi para o mercado e passou por uma vitrine e tinha um monte de bala, doce, bombom. O pai entrou para o mercado e o menino ficou ali na vitrine, com o olho naqueles doces. Ele deve ter comido umas 10 balas com os olhos, chocolate, tudo com os olhos. O dono da vitrine viu aquilo e falou: meu Deus, quanta fome há nesse menino, como ele gostou desses doces. Foi lá e falou para o menino: meu filho, pega um doce aí. O menino falou: não vou pegar. Não, pega aí, meu filho, pode pegar, eu estou deixando. Não vou pegar. Afastou assim, não vou pegar. E os olhinhos nos bombons, no chocolate, nos doces. Aí chega o pai do menino. O pai do menino chega e o dono da bomboneira, não é bomboneira, né? Bomboneira não é, né? Como é que é o nome daquilo mesmo? Bomboneira é outra coisa, né, irmão? Lembra do Santos? Santos acho que perdeu na bomboneira. É. Bombonzeira, vamos lá, vai. Naquela doceria, aquele menino olhando, o pai dele chega, o dono diz para ele: olha, eu falei para ele pegar uns doces, ele não quer pegar. E o pai fala: pega, meu filho, pode pegar. Não, pai, pega, meu filho. Ele falou: não, pega o Senhor. Pega o Senhor, pai. Ele falou: por que você não quer pegar? Porque a sua mão é maior. A sua mão é maior, pai. Não pega não, deixa Deus pegar, cara. Deixa teu pai pegar. Não pega não, meu filho. Não pega nada agora não. Deixa teu pai pegar. E quando ele pegar, ele vai encher a mão e vai dar tudo para você, tá bom? Aleluia. Eu me lembrei dessa história. Mas abra sua Bíblia comigo em Jó 42. Irmãos, agora nós vamos entrar no final desse processo. Eu estou correndo aqui e tal, para a gente chegar logo em Jó 42. 42 capítulos, irmão. Irmãos, eu acredito. Por que é 42 capítulos o livro de Jó? Porque foi no 42º capítulo que ele entendeu o que Deus queria. Que se ele não tivesse entendido, poderia estar no 43, 44, 45. Poderia ser no 3, no 4. Mas ele resolve. Irmãos, Jó reclama tanto que o próprio Deus vem e fala: ô Jó, quem é você, cara? O que você está pensando, cabeção? Irmão, imagine o nível de reclamação de Jó. O nível de contrariedade na cabeça de Jó. O próprio Deus fala assim: Jó, aonde você estava quando eu fiz o mar e coloquei limite entre ele e a terra? Quando eu fiz o homem, Jó, aonde você estava? Quem é você, Jó, diante da grandeza das estrelas do universo? Quem é você, Jó? Irmão, você imagina, para Deus chegar nesse nível, como uma pessoa, você imagina, Carlos, o que esse cara deve ter falado? Jó 42, abre lá. Meu Deus, chegamos no horário. Eu queria acabar 9h20. Olha o que diz Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus... Essa palavra planos, tem algumas traduções que diz: nenhum dos teus propósitos. Planos é a mesma coisa de propósito, pode ser frustrado. Quem é aquele, irmão? Ele está falando dele mesmo. Ele pergunta: quem é aquele? E ele está falando dele mesmo, cabeção. Quem é aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, agora ele começa a assumir a bronca. Na verdade, falei do que não entendia. Tem muita gente falando do que não entende, irmãos, porque os nossos olhos estão baseados na circunstância. E por basear na circunstância, nós não estamos vendo como o Senhor vê. A leitura da nossa vida não pode ser condicionada à circunstância. Nós somos um ser 100% celestial, debaixo de um plano, de um projeto de Deus aqui na terra. Ele te chamou, Ele te escolheu e te chamou como menina dos olhos dele. Te chamou de nação santa, povo adquirido. Meu Deus. Na verdade, falei de coisa que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Irmão, também depois um nível desse. Coisas que eu não conhecia. Claro que não conhecia. Claro que não conhecia. Ele conhecia o Senhor ou não, irmãos? Ele tinha informação de quem é o Senhor, mas ele não tinha um relacionamento com o Senhor. Por isso que a palavra conhecer não é saber quem é. A palavra conhecer é se relacionar. Se relacionar a ponto de se tornar um. Jó, ele vai dizendo: eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha o nível que ele chega de entendimento, irmãos. Talvez a maioria de nós deveríamos parar, sentar e ouvir o Senhor e deixar o Senhor nos ensinar. Deixa Deus conduzir a sua vida através de Jesus Cristo. Olha o verso 5. Eu te conhecia. Aqui fecha o assunto. Eu te conhecia. Ele estava falando que não conhecia, e agora ele está dizendo: eu te conhecia. Eu tinha informação de você. Eu tinha lido a seu respeito as suas histórias, mas eu não tinha tido uma experiência com você. Irmãos, a gente acha que experiência com o Senhor é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Oh meu Deus, línguas estranhas, pula. Eis que eu te digo, Alisson, você chegou agora há pouco. Em nome de Jesus. Está errado, pastor, só isso? Claro que não, está certo? Se encha do Espírito Santo, tenha experiências com o Espírito Santo, mas não pare aí. Isso aí só é a porta de entrada. A maior experiência que você pode ter com o Senhor está no seu dia a dia, está no processo que Ele está te chamando você para passar. As maiores experiências que você pode ter com o Senhor, quando você fala, agora eu vou, e você ouve Ele falando, não, não vai, e você não vai. As maiores experiências com o Senhor é quando você tem tudo para ir para frente, e você fala, Ele mandou dar um passo para trás. A maior experiência que Pedro teve com Jesus, sabe qual foi? Não, foi quando ele foi usado. Não, aquele foi usado, irmão. A maior experiência que ele teve com Jesus, para mim, foi quando ele encheu o barco para pagar todas as contas dele. O Senhor falou assim, agora deixa tudo e segue-me. Larga tudo e segue-me. Irmãos, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu sei que o grande e terrível dia do Senhor vai chegar,
Mas se tem uma coisa que eu não vou fazer é reclamar. Porque eu não quero dessa vida o que o Senhor não tem para mim. Mas eu quero nessa vida tudo o que Ele tem para mim. O grande problema, irmãos, é que nós não estamos experimentando ou não estamos desfrutando do que o Senhor deixou disponível para a gente. O que o Senhor deixou disponível para você. E você, por conta dos limites, por conta dos achismos, por conta, não pensa assim. Irmãos, a vontade do Senhor sempre vai se prevalecer na minha e na sua vida, amém? Independente do que pensamos ou deixamos de pensar. Ele é Deus para fazer, irmãos. Ele é Deus para desfazer. Ele é Deus para dar e Ele é Deus para tomar. Mas Ele toma, para mim parece que Ele está tomando, mas Ele está me abençoando. Porque tem coisas que Deus vai tirar da gente. A gente vai achar que Ele tirou o brinquedo, né? Irmãos, não passe por esse tempo achando que você nasceu só para... eu nasci só para isso mesmo. Nada dá certo. Seu, não. Você está passando por um processo, meu filho. Reconheça o Senhor. Aponte para Ele. Ele tem que levar a glória. Ele tem que levar a honra. Irmãos, eu tenho falado aqui por 4 anos a mesma coisa. Não é o que fazem com você. É o que você vai fazer com o que fazem com você, que vai revelar o Cristo que há em você, que vai revelar se você está andando no propósito do Senhor ou no seu propósito. Irmãos, quantas vontades dá na gente, não é verdade? E a gente fecha os olhos e os ouvidos quando a nossa vontade está em evidência. Irmãos, nós corremos um sério risco de ter informação de quem é o Senhor, conhecer as histórias, mas não ter uma experiência com o Senhor. As experiências com o Senhor, algumas ou a maioria das vezes, vai te levar para um lugar de impotência. Vai te levar para um lugar onde você vai ver que você não tem força. Vai te levar para um lugar onde você vai se achar. Mas irmãos, não se define por conta dos lugares que você vai se encontrar no Senhor. Se define nos lugares que o Senhor te aprovar. Nós passamos por isso, meu filho. Mas eu não te deixei ali, meu filho. Eu te trouxe para cá. Agora você não vai mais me conhecer só de ouvir falar. Agora você vai me conhecer porque os teus olhos vão me ver. Então não reclame do que você enfrenta. Não reclame do que você está passando. Procure encontrar o Senhor em meio ao que você está passando, em meio ao que você está enfrentando. Irmãos, a maioria de nós deveríamos de sair do meio da circunstância. Do meio da circunstância, pastor, e olhar acima da circunstância. Porque olhando acima da circunstância, você vai perceber que o Senhor tem guardado a sua vida. O Senhor tem sustentado você. Ele tem protegido você. Que você não precisa nesses dias, irmãos, não é da Globo, que você não precisa se convencer por conta da circunstância. Irmãos, esse tempo aqui vai passar. Mas qual foi a experiência que você teve com o Senhor em meio ao que você está passando? O quanto você pode dizer: Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei, Senhor, eu falei, Senhor, eu pensei. Eu falei, Senhor, de coisas maravilhosas demais para o meu entendimento. Deus quer te levar para um lugar nele, onde a circunstância não é maior do que o cuidado dele pela sua vida. Deus quer que nós o conheça na plenitude, e não mais
no que fazemos ou o que deixamos de fazer, e sim no que Ele fez. E para Deus fazer na minha vida, irmãos, a maioria das vezes eu vou precisar chegar no lugar de incompetência. Eu não consigo, eu não sou competente suficiente para lidar com essa situação, mas eu sei que o meu Redentor vive, mas eu sei que o Senhor está guardando, mas eu sei que o Senhor está cuidando, protegendo. Irmãos, Deus sempre fez e Deus sempre faz. O que Ele faz não revela uma ação, não se revela numa ação. O que Ele faz revela a natureza dEle. Deus não faz, irmãos, para ser bom. Deus é bom, por isso que Ele faz. Fazer, irmãos, o trabalhar do Senhor na nossa vida sinaliza uma natureza, a natureza dEle, o cuidado dEle, o sustento dEle para com a minha e para com a sua vida. Você tem noção, irmãos? Você é o sonho de Deus aqui na terra. E os propósitos não mudou esse sonho. Os propósitos não, o processo não mudou o sonho de Deus. Está difícil o processo, pastor. Estou no deserto, mas ainda é um sonho de Deus para a sua vida. Deus estava tirando Jó de um lugar e levando ele para outro. E por esse percurso, ele tinha um processo. É tempo de nós tocarmos nessa realidade. Irmãos, eu acredito num grande avivamento. Eu venho falando, irmãos, eu venho gritando isso. Nós estamos muito perto. É como se nós estivéssemos a um passo de uma manifestação estrondosa, de uma manifestação celestial, sobrenatural na terra. Nós estamos a um passo. É como se nós estivéssemos, irmãos, na beiradinha assim. Mas da onde, pastor? No lugar onde a gente vai colocar o pé, irmão, não vai ter o chão. Mas nós vamos colocar o pé, porque nós vamos confiar que colocando o pé, depende de mim, mas quando eu coloco o pé, eu sei que Ele que coloca o chão. Eu sei, irmãos, que o que está por vir é maior do que o que nós estamos enfrentando. É maior do que você está experimentando. E se você não entender logo esse processo, se você não vê o Senhor em meio a toda essa circunstância, irmãos, você pode achar que a gente passou por um problema. O Brasil passou por uma dificuldade, as nações passaram por uma dificuldade. Não, irmãos, Deus está preparando a noiva, lavada, remida. Irmãos, acredite, Deus chamou você para um processo onde Ele quer te levar para um lugar onde você não vai apontar mais para as suas habilidades, e muito menos para quem você é, mas você vai apontar para Ele. Senhor, hoje meus olhos te veem. Eu tive uma experiência com você. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu vejo, Senhor, que o Senhor tem nos guardado. É tempo da gente sair, irmãos, e experimentar o que nunca nós experimentamos. Deus vai dar vitória, Deus vai dar bênção. Não é isso, irmãos. É um lugar onde você vai depender 100% dEle, onde Ele vai te conduzir em tudo e em todas as coisas. Irmãos, não se trata da gente só estar aqui na igreja, de vir de domingo em domingo. Se trata de você entrar no lugar no Senhor, todos os dias, acordar confiante, convicto, estabelecido no processo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está guardando a minha casa, a minha família, eu sei que Ele está guardando essa cidade. Deus não perdeu o controle de nada. Ele ainda continua no controle de todas as coisas.
deixe o inferno ouvir que isso é coisa do diabo. O diabo se levantou para acabar com a minha família, para acabar comigo. Não, é só um processo, meu filho. O processo vai te levar para um lugar de propósito. Aleluia. Tem alguém aqui comigo, irmãos? Deus, tem alguém aqui comigo? Domingo passado, vamos embora, que não, senão eu vou ficar sozinho aqui. A turma vai embora, né? 9h30, todo mundo cansado, com sono. Vou colocar a mão na cabeça de alguns aqui, Jefferson. Vou falar, ó, fôlego novo. Ou vou dizer assim: acorda tu que dorme. Semana passada eu fui ministrar em Cambé. O Douglas foi comigo, o Lucas também. Irmãos, eu conheci aquela igreja que eu fui pregar, que eu fui ministrar por outras ministrações. E pensa num povo chapado, doido. Um povo que, glória a Deus, aleluia. Mesmo com máscara eles estão gritando e pulando. Mas eu fui lá domingo, irmãos, todo mundo ficou quietinho. Não teve glória a Deus, aleluia. E eu não fui bater em ninguém, longe de mim de bater em alguém. Eu fui como evangelista ministrar uma palavra. Mas aquilo para eles foi tão extraordinário. Não porque eu estava lá, mas porque Deus revelou o coração dele naquele lugar, através da palavra dele. E eu fiquei olhando para a turma e eu falava: meu Deus, esse povo não dá glória a Deus, aleluia. Está parecendo um povo que eu conheço, fica quietinho. Mas é por causa da máscara, pastor. Aí depois, uma pessoa ligou para a gente, ligou para mim e falou: olha, pastor, eu tinha decidido fazer algumas coisas, tomar algumas decisões. Depois do culto de hoje, é como se o Senhor tivesse salvado uma vida. As decisões que eu ia tomar ia acabar com tudo. Sabe, irmãos, não depende do glória a Deus, do aleluia. É bom fazer isso. Quando você faz isso, isso sobe como um memorial. Cada vez que você dá um glória a Deus, um aleluia, irmãos, é como se Deus escrevesse o que você falou e Ele coloca no livro da vida e fica escrito. Vai chegar um dia que Ele vai lembrar disso. Ele falou: olha, aquele dia, tantas vezes na terra você deu glória a Deus, aleluia. Está tudo certo, eu confio, eu acredito nisso. Mas tem muita gente que faz isso, irmãos, por moda. Grita glória a Deus, mas não absorve nada, não entende nada, não muda nada nele aqui dentro. Eu não tenho problema de você dizer glória a Deus e aleluia, não dizer. Mas, irmãos, ouve a palavra do Senhor. Fala: Senhor, me ensina a entender isso que esse homem está falando. Não me deixa aqui como um reclamador, Senhor. Mas todas as vezes que eu vim para cá, Senhor, me ajuda a entender. Porque tem coisas que são maravilhosas demais para mim. Tem coisas que fogem do meu entendimento. Mas me ajuda com o Teu Espírito, Senhor, a entender. Porque a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder de transformar a minha vida. E se eu tenho a oportunidade de ouvir a Tua palavra, eu creio, transforma a minha vida. Irmãos, olha para a vida de Jó. Não foi o diabo que tentou Jó, irmãos. Não foi, irmãos. Foi Deus que tirou Jó de um lugar e levou para outro. Jó era íntegro e reto, temente a Deus, mas não tinha experiências com Deus. Não tinha experiência com o Pai. Não faça das dificuldades que você enfrenta um problema. Faça das dificuldades que você enfrenta uma experiência com o Senhor. O que eu estou passando, eu estou tendo experiência com meu Pai. Experiência, irmãos. Seja grato. Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem guardado. É porque o Senhor tem um objetivo. Me ensina a alcançar. Me ensina, Senhor, a cumprir o objetivo. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós, Deus escreveu algo específico. Você é singular no plano, no propósito de Deus,
mas você vai funcionar no coletivo de Deus. Deus escolheu você, separou você para algo específico, para somar no coletivo. Que essa mensagem possa despertar você, para que você não ache que tudo que você está enfrentando é coisa do diabo, é coisa do inferno. Não é, irmãos. Deus está trabalhando, meu filho. Agora Ele está trabalhando a seu favor. Está cuidando de você, está cuidando de quem você não está vendo agora e que você ama e que Ele também ama. Está cuidando agora para você. Está protegendo a sua casa, a sua família. Está protegendo o seu local de trabalho. Está protegendo essa cidade, irmãos. Deus está guardando essa cidade. Fica de pé comigo. Os hospitais estão cheios. Não se há mais lugar. Não se há vaga mais. Tem uma lista de espera. As notícias são que outro knockdown, outra onda. As notícias são terríveis. Mas a boa notícia é: o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas. E tudo Ele pode, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Deus tem um propósito na sua vida, e você não vai sair daqui enquanto o propósito do Senhor não se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez nessa cidade, talvez você é o homem, talvez você é a mulher que vai ser responsável para tocar uma família, para tocar uma geração, para tocar essa cidade. E se Deus tem esse plano, isso vai se cumprir. Acredita na vontade do Senhor, acredita no que Ele falou a seu respeito, no que Ele escreveu a seu respeito. Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Deus te chamou para voar, e não para ficar abatido por conta de circunstâncias. As circunstâncias vai servir de exercício na sua vida. Por pior que seja, vai ser um exercício. Se não te matar, meu filho, vai te deixar mais forte. Aleluia! Ora um pouquinho ao Senhor, fala com Ele para a gente encerrar. Fala com Ele: Deus, eu não quero reclamar, eu quero te encontrar em meio ao que eu estou enfrentando. Eu sei que as suas mãos não estão encolhidas, Senhor, e nem os seus dedos apontados. Eu sei que os seus braços é que estão abertos. O Senhor tem um colo para mim, o Senhor tem um consolo para mim, o Senhor me protege, o Senhor tem um esconderijo para mim. Me guarda no teu esconderijo, Senhor. Me esconde em você, meu Rei. Em nome de Jesus, fala com Ele. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Solta, irmão, solta isso. Solta isso, irmãos. O que te prende? O que ainda te convence a ficar no anonimato? Solta essa vida para o Senhor, meu filho. Fala: você é a razão da minha vida, meu Senhor. É você que me guarda, é você que me sustenta. A minha alegria, o meu prazer é estar com você, é estar em você. Eu confio em você, eu acredito em você, meu Pai. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, solta isso, solta. Tire a atenção de outra coisa. Coloque a tua mente no Senhor, o teu coração no Senhor. Minha fé, sim, Senhor, não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus
rei, Senhor. Ele é Deus. Tu és Senhor sobre Se não Arapongas. fizer, Tu és rei Ele é sobre o Deus. Brasil. Se a porta Nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos na Tua soberania. fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Por que é que você adora Eu Ele? adoro pelo que Ele é. Sim, Senhor, nós te Haja o que adoramos. houver, sempre será Deus. Nós te adoramos, Senhor, pela Tua soberania, pelo Teu senhorio. Pelo que Ele faz. Sim, meu Rei, Eu adoro nós recebemos a Tua pelo que palavra. Ele é. Nós recebemos a Tua palavra. Nós confiamos, nós acreditamos, porque a Tua palavra tem o poder de transformação. Se Deus Tua palavra tem o poder de revelar o Teu Ele é coração. Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta Obrigado, meu Rei. Ele é Deus. Obrigado pelo Teu Mas se cuidado pela essa fechar, cidade, continua por essa sendo cidade. Obrigado Deus. Se a doença pelo cuidado vier, por essa cidade, meu Rei. Deus. Se Obrigado por cuidar de curado nós, eu por for, cuidar das famílias que estão aqui. se tudo Sabemos der que o Senhor não cuida por cuidar. Ele é Deus. O Senhor tem cuidado Mas porque se o Senhor é Pai, e o Pai cuida dos filhos. sendo Que o Senhor possa ser encontrado em nós, meu Rei. adoro pelo que Ele faz. Em nome de Jesus. Eu adoro pelo que Em nome de Ele Jesus. é. Haja o que houver, Em nome de Jesus. sempre será Deus. Aleluia. Não Glória a Deus. pelo que Ele faz. Então, mais ou menos assim, irmão, quando você passa da hora e você quer terminar, aí você fica procurando uma deixa para entrar, para terminar. Sempre será Deus. Irmãos, mastiga mais essa palavra, busca entendimento no livro de Jó. Eu tentei provocar um raciocínio aqui, para que você possa entender que o Senhor continua cuidando de você. Mesmo que algumas coisas não estão acontecendo como você esperava, Ele continua cuidando de você. Ele continua te amando. Ele não deixou de te amar. Aleluia. Estende as mãos para cá, eu quero orar com você. Pai, que cada um dos teus filhos possa receber essa mensagem, que nós possamos receber essa mensagem, que essa mensagem possa nos despertar, possa nos guardar, possa extrair de nós, ó Pai, o objetivo que o Senhor tem, que o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai, uma resposta de quem confia no Senhor, de quem acredita no Senhor, de quem sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que cada um dos teus filhos seja tocado através da sua palavra, que a sua palavra nos desperte, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh meu Deus, vai na paz, vai na bênção, que o Senhor te guarde, te sustente e te proteja em nome de Jesus.